verdadeira rainha. Ó Israel, confiem no Senhor. Um brinde à nova rainha. E seja bem-vindo de volta a mais um resumo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lilian e trago todos os resumos da sua série, da sua novela bíblica favorita. Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Quer se tornar uma estrela do canal? É só clicar nesse botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, caso ainda não seja inscrito, e dar aquele like maroto e pronto, olha só como brilha! E hoje trago pra vocês um resumo do episódio 8 de Reis à Esperança. Então senta, pega o refri, a pipoca, gruda o olho na tela que lá vem resumo, bora! O episódio começa com Siloé chegando em sua casa toda desesperada. Ela e a Dina chorando e gritando por Henri. Quando ele aparece, pergunta o que aconteceu. Ela o abraça e diz, uma tragédia, e se consola então nos braços do marido. E entraram na aliança para buscarem ao Senhor Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Segundo Crônicas 15:12. A cena corta para o rei Asa, ele está ali concentrado no que acredito ser o seu discurso. Nesse momento, a Juba chega, linda, deslumbrante, uma verdadeira rainha. E o rei Asa, ao olhar para ela, ele não somente olha, mas contempla toda a sua beleza. Ela até pergunta se exagerou diante do silêncio dele, mas ele apenas se aproxima e com carinho olha para ela e diz que ela é perfeita, deixando a jovem um tanto sem graça. Então ele olha em seus olhos e diz que ela está linda, uma verdadeira rainha, e ela sorri. Depois disso, ele pede para irem, mas ela o faz esperar e pega a coroa de Asa e a coloca sobre a cabeça do rei. Ao fazer isso, ela olha com carinho para ele e diz que está muito feliz em testemunhar aquele momento. Ele diz que tem certeza que não seria a mesma coisa se ela não estivesse ali com ele. Ela tem muito orgulho do homem que ele se tornou, mas a insegurança dela acaba transparecendo em sua fala, dizendo que ela não acha que ela mereça tê-lo na vida dela, mas ele a cala com carinho e diz que ela é um presente de Deus para ele. Então ele a beija e diz que a ama. Na cena seguinte temos Efá, que está distraída, está escrevendo em alguns papiros, não sei se são cartas ou algum diário. Ela está registrando ali os seus sentimentos. Ali ela fala que está tentando seguir sua cabeça e não seu coração, que não está sendo fácil. Nesse momento Tibni chega e ela, pega de surpresa, começa a guardar tudo e bate o desespero nela. Enquanto tenta enfiar tudo dentro de um baú, ela nervosa fala que não sabia que ele iria chegar cedo e que não fez comida. E nesse inteirinho de guardar tudo, ela deixa cair um papiro, sem perceber, e ali fica no chão. E foi aí que eu disse, eita, ele vai descobrir. E olha o assunto que fez ele chegar mais cedo. Ele diz estar transtornado com algo que ele acabou de saber. Um amigo deles, José, pegou a esposa com outro na cama. Isso causa uma reação em Efá. Ela tem uma certa tontura, começa a passar mal. E Tibni continua a falar que ele não merecia isso. Então percebe que Efá não está bem. Ela diz que está, mas que ficou chocada. Efá perguntou o que ele vai fazer, mas Tibni diz que não sabe, pois o amigo é muito mole, mas se fosse com ele, acabava com a raça dela, deixando Efá com mais mal-estar. Ao perceber que Efá não está nada bem, Tibni vai até ela. Ela diz que irá deitar, pois não está bem, e ele a acompanha. Efá, parece que o cerco está se fechando. E no terceiro mês, no 15º ano do reinado do rei Asa, em Jerusalém, no templo, todos os preparativos para a reabertura já estão prontos, e o povo reunido. Segundo Crônicas 15:10. O rei então chega e a felicidade toma conta de seu rosto. Ele, ao tomar seu posto, começa seu discurso. Descrito em 2 Crônicas 15, 9 e 11.
Que dia glorioso, ó povo de Judá e Benjamim! Que dia glorioso, nossos irmãos de Manassés e Simeão e Efraim! Que honra e privilégio poder reunir aqui, nesse santo lugar, depois de muito tempo, a nação escolhida por Deus. Enquanto continua seu discurso, o povo ouve com atenção e alegria. Tempos em que nações se perguntavam: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Mas os ídolos deles, os quais muitos de vocês outrora serviram, são feitos de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles, todos aqueles que o fazem, o que neles confiam. Nós não precisamos dele. Por isso eu proclamo, ó Israel, confiem no Senhor. Ele é seu auxílio e escudo. Casa de Arão, confiem no Senhor. Ele é seu auxílio e escudo. A todos que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu auxílio e escudo. Asa é aplaudido e recebe salvas do povo ao terminar seu discurso. Ele continua, fala mais algumas coisas e ele termina dizendo: que seja esse o nosso juramento ao Senhor. Todo Judá se alegrou com esse juramento, porque de todo o coração juraram e de toda a vontade buscaram ao Senhor. O povo jurou, as trombetas tocaram, o povo orou, e Deus com certeza se agradou. Depois do evento terminar, mais tarde, Asa vai e leva 2 baús cheios com tesouros do templo. São as coisas que seu pai consagrou e as que ele também consagrou. Nada daquilo pertence e deve ficar na casa de Deus. Azarias fica mais do que feliz. Pega uma taça de ouro e a reconhece. Asa diz que Deus sempre restitui aquilo que é roubado de seu povo e principalmente da sua casa. É só uma questão de tempo. Na hospedaria, o povo está em festa. Em lá, pede que pare a música e faz um pequeno discurso. Ele diz que aquele dia é um de seus dias mais felizes, pois sempre ouviu falar sobre a santidade do templo e ver sua reabertura era gratificante. Ainda diz que seus pais sempre contaram também a história de Abraão e como ele foi meticuloso em encontrar uma esposa para seu filho, Isaque. Então ele pergunta como era mesmo o nome da esposa de Isaque, mas todos ali, além de falarem o nome, olham para Rebeca, que sente-se sem jeito com a atenção de todos. Em lá vai até ela e pergunta a ela, para que a alegria dele seja completa naquele dia, se ela aceita se casar com ele. Ela quer dizer sim, mas não fala. Olha para o pai primeiro, que mantém uma cara fechada, mas logo ele abre um sorriso enorme e manda que a filha diga logo que sim. Ela diz que é claro que sim. E lá então a pega no colo e a beija, sendo o casal aplaudido por todos. Na cena seguinte, um soldado chega correndo até onde estão Anani e Azarias. Ele diz que é um rapaz que quer falar com eles, é Elias, mas o rapaz está muito mal, deixando assim os profetas em estado de alerta. O que houve? Elias então, aparecendo totalmente machucado, sentado e encostado a uma carroça. Azarias corre e chama por ele. A cena corta para Azuba, ela está inquieta em seus aposentos e nesse momento Sara chega. Azuba, ao vê-la, pergunta por Asa. A serva responde que ainda não chegou. Sara pergunta a Azuba se ela gostou de ver a mulherada morrendo de inveja dela, mas Azuba não gostou muito da pergunta da serva. Mas Sara insiste e diz que todas elas olhavam de cima a baixo para Azuba. Ela diz que tudo foi tão lindo que ela nem percebeu. Sara diz que finalmente o rei conseguiu levar o povo de volta a Deus. E agora ele vai ter Azuba na vida dele, que vai somar mais ainda para o povo. E Azuba contenta-se juntamente com Sara. De volta para Elias, estão tentando fazer ele comer para ver se o ajuda a melhorar. Os profetas ali já sabem o que aconteceu. Foi obra de Baasa. Azarias então tenta confirmar com Elias se foram os soldados que fizeram aquilo com ele. Elias diz que sim, mas havia um outro homem que não estava uniformizado. Ele bateu muito em Elias, mas ele não conseguiu ver direito o rosto do tal homem. Enquanto Elias dá detalhes de como foi, cenas de toda a agressão se passa e Elias é espancado. O homem provavelmente achou que Elias estava morto quando deixou cair por lá. Anani diz a Azarias que precisam falar com Asa. Asa, ele segue para o palácio, conversa com os soldados, estão rindo e satisfeitos, pois tudo correu bem no evento de reabertura do templo. Nesse momento, Anani chega e chama pelo rei.
que olha e se depara com ele segurando Elias e pergunta o que houve. Hanani apenas fala, Ramá, e o rei entendeu exatamente o que ele quis dizer. Em seus aposentos, na sacada, Asa ora a Deus, pede direção, não sabe se entra em guerra com Baasa, mas ele lembrou de certa vez que lia os papiros e se depara com um que seu avô escreveu, descrito em 1 Reis 12:24. Assim diz o Senhor, não subam, não lutem contra seus irmãos, os filhos de Israel, confirmando assim a resposta de oração que Asa pedia a Deus. Na casa do bosque é preparado um banquete em comemoração à reabertura do templo. Algumas mulheres conversam com Azuba, dizem ser um prazer finalmente conhecê-la. E enfim, o rei não será mais um solteirão. Aí começam a perguntar para Azuba se é verdade se eles se conhecem desde criança. Ela responde que sim, mas nem deixam ela terminar de falar. E a enchem cada vez mais de perguntas. Se é verdade que ela morava num acampamento beduíno, assim menosprezando essa ideia. Mas Azuba diz que ela não teve lá o mesmo conforto do palácio, mas lá aprendeu muita coisa importante e foi um dos melhores momentos da vida dela. Mas ainda assim as mulheres menosprezam isso. Dizem que ela então não tem requintes para ser uma rainha, não sabe nada de realeza e falam cada vez mais. Azuba já não diz mais nada. O desespero começa a tomar conta dela. Ela quer chorar e sua insegurança vem à tona. Sara olha de longe e pergunta se ela está bem. E Azuba, com aceno de cabeça, diz que sim. Longe dali, Siloé vai para o quarto. Onri pergunta como está a Dina. E a esposa diz que ela ainda está impressionada com tudo que viu. E ela lembra de Elias sendo espancado e ela implorando para que parem. Ela achou que iriam tirar a vida de Elias. Ela não queria ter deixado ele lá, mas diante de todo o ocorrido, ela não teve escolha. Siloé diz que o que Baasa está fazendo é injusto e ele tem que fazer alguma coisa. Mas Onri diz que Baasa é o rei. Eles não podem contrariá-lo. É perigoso e não há nada que se possa fazer. Ele fica aliviado que nada aconteceu com elas, pois ele não saberia como reagir a isso, pois elas duas são tudo para ele. Em Jerusalém, na sala do trono, o rei está em reunião com seus administradores. Diz que não irá entrar em guerra com Baasa. Zobeba diz que se ele não fizer nada, Baasa vai se achar no direito de ficar maltratando o povo. Asa não quer ficar de braços cruzados, mas não quer entrar em guerra também. Bem ou mal, eles são seus irmãos. Asa pergunta para Arum o que ele tem a dizer. Afinal, ele disse que estava tudo certo na fronteira, mas ele diz que não sabe o que dizer, que está tão surpreso quanto ele. Zobeba o chama de incompetente, pois ele é responsável pelo lugar, mas nunca sabe o que está acontecendo por lá. Uma discussão se inicia, mas Asa diz que chega e acalma os ânimos. Isá dá a ideia de colocarem soldados na fronteira também. Se eles insistem em ficar por lá, que fiquem no território deles e não se metam com Judá. E não podem impedir de terem os soldados dele do lado de Judá na fronteira. No final, todos eles concordam com a ideia, tendo a aprovação do rei. Ao finalizarem a reunião, todos saem e Zobeba, ao passar por Arum, um olha para o outro e uma certa tensão cresce ali. A cena corta para a casa do bosque. O rei já está lá ao lado de Azuba. Asa se levanta e agradece a presença e fidelidade de todos, mas tudo o que acontece e é decidido em Judá não depende só dele, mas é um trabalho em equipe e cada um deles contribui para o bem-estar do povo e diz que deverão sempre lembrar que o verdadeiro rei é o Senhor. Arum se levanta e pede ao rei para propor mais um brinde, quando o rei dá permissão. Ele fala que sempre souberam da importância de uma rainha no seu reinado. Asa terá uma nova rainha ao lado dele e faz um brinde à nova rainha. Eles querem conhecer um pouco mais sobre Azuba e Asa pergunta se ela quer falar alguma coisa. Ela até fica incerta, mas levanta-se e Asa diz que é só ela se apresentar. Ela, com um sorriso no rosto, dá boa noite e diz seu nome, Azuba, e diz que conhece Asa desde que eram crianças e esteve presente em muitas fases de sua vida. Ainda diz que era apaixonada por ele desde a infância, mas as situações da vida os separaram por muito tempo, até que ela recebeu uma missão muito especial, a missão de trazer alguns papiros únicos para que ele conhecesse a história de seus antepassados e pudesse levar o povo de volta a Deus.
E ali ela continua falando mais algumas coisas. E ao terminar, ela diz para o rei que promete que no que depender dela, ela sempre estará ao lado dele. Mas ao longe, ela escuta a voz de Asa chamá-la. E voltamos ao início. Tudo isso que se passou não passou apenas de um pensamento de Azuba. Ela está um tanto estática, com medo, e Asa ainda tenta chamar sua atenção, mas ela está ansiosa, não sabe o que fazer. Então ela se levanta e ele diz a ela que é só se apresentar. Ela então começa quando estava pensando, apresenta-se, diz seu nome, só que dessa vez ela está mais nervosa, seu coração acelera, a sua voz quase não sai, gagueja, e quando tenta falar mais alguma coisa, ela trava, e todos ficam ali olhando para ela. Algumas mulheres riem e discretamente debocham. Azuba começa a lembrar das mulheres mais cedo falando com ela, que ela viver em tendas não é entender de realeza, e o quanto será difícil para ela se adaptar ao posto de rainha. Ela engole em seco e olha para Asa, com um olhar como se estivesse pedindo desculpas, e chorando ela sai correndo dali. Asa até tenta ir atrás dela, mas Moza o impede e manda Sara ir. Diz a ele que se ele for atrás será pior. Ele é o rei e tem tudo sob controle. Asa então se recompõe e pede desculpa a todos, pois Azuba deve estar cansada, mas em outra hora terão a oportunidade de conhecer melhor a futura rainha, e manda que aproveitem o banquete. Um burburinho à mesa então acontece. Na cena seguinte, Efá está passando mal. Acabe diz que não encontrou Tibni, mas levou Eli para ajudá-la. Só que Efá o despreza e não quer a ajuda de um servo, o mandando embora. Acabe pergunta o que ela tem. Ela diz nada, só não está bem. E eu acho que Efá está grávida, só que dessa vez do Tibni, né? Claro. Ao término do banquete, Asa vai depressa saber como está Azuba. Sara diz que ela chorou bastante e ficou muito envergonhada, mas já se acalmou e acabou dormindo. Moza diz para deixá-la descansar um pouco, mas Asa diz que não, precisa vê-la e segue até Azuba. Asa entra em seus aposentos, vê que ela dorme e resolve não acordá-la, apenas a acaricia com ternura, dá um beijo, a cobre e sai. Azuba mostra que na verdade estava acordada. No templo, Elias fala com Deus e diz ao Senhor que conte com ele. Gente, essa cena é uma cena tão simples, mas com um significado tão profundo. Eu me emocionei quando eu assisti a primeira vez. Uma cena que tem apenas 3 palavras. Conta comigo, Senhor. É uma entrega total a Deus, reconhecendo a soberania do Eterno, que Ele é rei e que acima dele não há outro. Sabe, se entregar assim para sua obra, assim como Elias se entregou e fez grandes e grandes feitos. Não tem preço. Não há nada nessa terra que supere o nosso Deus. Ele é o grande eu sou. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E se você entendeu o que eu estou querendo dizer, coloca aqui nos comentários. Conta comigo, Senhor. Você pode achar que é só por engajamento, mas não é. Eu realmente senti a necessidade de falar isso aqui. E eu acredito que isso veio do Espírito Santo. Apenas se entregue. Conta comigo, Senhor. Continuando, os profetas chegam perto de Elias e o chamam para ir embora. A cena corta para os convidados do banquete que saem, pois tudo já terminou ali. Zobeba sai apressadamente e sua esposa pergunta onde ele vai. Ele pede que ela fale baixo, pois um servo o avisou de um problema urgente. Quando ele se vira para ir, ele esbarra em Elias e deixa um colar de Baal cair no chão. Elias pega o colar, olha e começa a se lembrar de quando estava apanhando. O homem tinha um colar igual. A touca do capuz cai, revelando que o homem misterioso é Zobeba. Elias então olha para ele e diz: foi ele. Zobeba se vira e Elias diz novamente: foi ele quem quase me matou. Todos olham para ele, incrédulos do que ele havia feito. E agora, Zobeba? Agora eu quero saber de você. Você ficou surpreso em saber que o Zobeba era um homem misterioso? Eu, na verdade, fiquei. Eu não esperava isso dele. Com tudo que vinha mostrando, todas as situações apontavam para Arum. Mas o traidor se revelou ser outro de confiança do rei. Você esperava por isso? Coloca aqui nos comentários. E esse resumo, ele termina aqui. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e vem conferir com a gente todos os nossos resumos. Compartilhe para que mais pessoas possam se achegar, nos ajudando assim a crescer.
e podemos fazer mais e melhor para você, é claro. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!